Então, gente querida, sejam todas bem-vindas. A gente, enfim, chegamos no nosso último encontro desse ano, desde julho. Né? Desde julho que a gente está fazendo esses encontros, então a gente chegamos no nosso último encontro desse ano. Vamos ter outras ideias e outros encontros em 2021. Oi, Rô. Oi. Aí quando eu voltei lá do Bourbon, eu passei junto. O povo ainda está entrando, então a gente vai vamos respirar um pouquinho juntas. Eu vou botar todo mundo aqui no mudo, para gente. Passei, a Maria mandou uma live da sexta aí. Oi. Oi, Rô. Deixa eu só ver quem é que está entrando. Ok, a Helena. Então, vamos lá. Então, a gente vai respirar profundamente. Eu queria que a gente pudesse inspirar no sentido de estar grata por todo esse processo que a gente viveu desde julho. Então, uma profunda gratidão a todo mundo que participou, mesmo que não tenha vindo todos os encontros, minha profunda gratidão. E nessa inspiração e nessa expiração coletiva, que possamos estar conectadas com essas histórias, possamos estar conectadas com esse projeto, né, de trabalho que vem do nosso coração, e que a gente possa abrir esse espaço para troca, para escuta amorosa, e que possam ainda vir, né, muitos outros encontros, e que a gente possa estar totalmente aqui, e que possamos estar, de alguma forma, contribuindo para que esse encontro seja esse momento melhor do nosso dia, esse momento melhor possível. Então, vamos inspirando, e devagarinho vamos abrindo os olhos. Então, de novo, boas-vindas a todo mundo. Obrigada, a Aninha e a Cíntia, que aceitaram o desafio mais ou menos. A Aninha, que não conseguiu no dia, né, do encontro, e de repente está tudo certo, né, poder estar aqui nesse momento. E a Cíntia, que resistiu bravamente, mas que está aqui, e que vai ser lindo, né? Então, Aninha, contigo, daí tu pode te apresentar para o pessoal. Então, povo, boa tarde a todos e a todas, né? Que só tem uma mulherada aqui nesse momento. Meu nome é Ana Eleonora Sebrão Assis. Ninguém me conhece praticamente por Ana Eleonora. Vocês me conhecem por Aninha. E eu faço parte desse grupo há pouquíssimo tempo, e pensando na história, né, desse grupo que começou tão lá atrás, eu me engajo nesse grupo bem depois, mas parece que eu sempre estive aqui, né? E nessa tarde de hoje, especialmente, a gente está três pessoas assim que têm uma história muito rica e muito unida em relação ao CEGEB, especialmente, né? E que começou com a Janete, que passou por mim e concluiu com a Cíntia, e estamos nós hoje na mesma tarde. E já, só que assim, eu só estou vendo eu grande. Tu pode me mudar isso para eu ver todo mundo? Será que sou eu? Ah, tá, eu mudei aqui, agora eu consigo. Então, deixa eu dizer assim, da gratidão. E não sei o que aconteceu no dia que eu deveria ter falado que a minha parceria era a Helena.
tudo aconteceu em São Francisco de Paula, né? Onde eu estou morando desde março, não tinha luz, não tinha internet, não tinha nada. Aí hoje está tudo muito bem, tudo muito... Era para ser hoje, eu acho, sei lá. Mas, enfim, eu vou pedir para já botar a apresentação só para eu ter, porque senão eu divago, eu preciso ter, eu sou taurina, eu preciso ter uma linha mestra, porque senão eu vou embora. E a minha história, então, vou falar um pouquinho da minha história, né? Que ela é bem curta, mas ela começa muito antes de estar realmente na dança circular, né? Então, tu pode passar para o slide 3 já, por favor. Eu sempre tive uma relação muito grande com criança. E, na realidade, eu sempre gostei muito de criança. E, desde criança, eu gosto muito de música e gosto de brincar de roda. E sempre tive isso muito. Era daquelas, assim, que quando a gente ia brincar de atirei o pau no gato, por exemplo, tinha que ser tudo, entendeu? Até o final. E a canoa virou, tinha que ir e voltar. Eu era, assim, muito disciplinada. E eu sempre curti muito os ritos, assim, das brincadeiras de roda. Pode passar, amigo. E, então, começou assim, né? Começou na minha infância, depois eu fui bandeirante, gurias, eu fui bandeirante numa época que menina não podia ser escoteiro, né? Que era tudo separado. Aí eu fui bandeirante dos 7 anos até os 18. Passei por todas as etapas e a gente canta muito. Quando tu é bandeirante ou escoteiro, a música é uma linha mestra durante as atividades. E com 18 anos, eu fui ser chefe de lobinho. Aí eu fui para os escoteiros, porque o meu negócio era guri. Eu gostava, assim, não gostava das coisas muito comportadas, né? Eu aprendi, como bandeirante, por exemplo, aprendi a pregar botão, eu aprendi a fazer bainha. Vocês conseguem me imaginar? Eu faço isso. Mas eu gostava mais, era dos acampamentos, eu gostava de cantar em volta da fogueira, que a gente chama de fogo de conselho. As minhas grandes experiências, elas vieram, então, dessa mágica, dessa mística, que é do mundo das bandeirantes e depois dos escoteiros, né? E aí, pessoal, a dança circular, ela chegou em mim depois, e foi por um acaso. Assim, em 2005, eu entrei na UBRA. Eu já era professora da Prefeitura de Porto Alegre, já tinha trabalhado em vários outros lugares. Mas eu entrei na UBRA em 2005 e meu primeiro curso, a primeira disciplina que eu dei foi no curso de pedagogia. E a minha formação é educação física. Mas eles precisavam de uma professora, de um professor que fosse muito dinâmico. E, enfim, eu acabei lá. E acabou que no ano seguinte, quando teria férias de julho, eu não tive férias, porque a minha coordenadora, ela recebeu tipo assim, ela tinha que mandar um professor fazer parte de uma formação do Sicredi, de jogos cooperativos, que aconteceria em Porto Alegre. Cada universidade que tivesse curso de pedagogia e que estava nesse convênio com o Sicredi, tinha que enviar um professor. E aí, como eu era a última que entrei lá no curso de pedagogia, foi tipo um castigo, me deram um castigo. E lá, nesse curso do Sicredi, credo, aliás, pensa em alguém assim, tipo abelha no mel, eu não sei como é que a gente diz, porque a formação era de jogos cooperativos, mas tudo começava pela dança circular. Quem foi a pessoa facilitadora foi uma pessoa da Trion, que me parece que se chama Ana Paula, eu nem lembro direito, isso foi em 2006. E aí eu coloco aqui na apresentação as 4 danças que marcaram a minha vida. Que a primeira foi Alma, porque tudo começava com Alma, sabe? Assim, sempre que ia começar o turno, ia começar, sei lá, depois do almoço, porque isso foi 5 dias direto, no Hotel Everest, aquele que fechou na Duque, gurias, tudo frio, café, almoço, janta, e no meio disso, muita dança, olha só que loucura. E era para ser um castigo, mas foi o maior presente que eu ganhei. E aí eu aprendi as danças básicas, né, as principais para aquele momento, segundo a Ana Paula, que era Valenque, Shetland e Irish Mandala, que, credo, isso mudou a minha vida. Pode mudar, amiga. Assim começou, né? Então, essa pessoa, minha colega maravilhosa, eu amo essa foto. A Janete e eu entramos na prefeitura
no mesmo ano, no mesmo concurso, e nós somos lotadas na mesma praça. Pensa, é o destino, né? Quando que eu ia encontrar a Janete? Ela tinha uma história de vida totalmente diferente da minha, mas o destino nos juntou numa praça. E a Janete já estava nessa caminhada, ela levava as danças para as reuniões de professores. Imagina, aquilo era maravilhoso. Eu não vou ficar assim muito tempo em cada slide para poder falar. E aí, bom, enfim, a Janete, ela trabalhava as danças no CEGEB, como assim, a gente trabalhava modalidades na prefeitura, na Secretaria de Esportes, então a gente podia dar aula de vôlei, de basquete, de ginástica, de futebol, de yoga e tal, e a Janete conseguiu, então, colocar a dança circular como um conteúdo da cultura corporal a ser trabalhada pela Secretaria de Esporte. E, em 2013, ela estava se afastando, ela estava se aposentando, uma pessoa muito cheia de coisas. E aí eu assumi, né, para não ficar, foi muito engraçado, porque para não ficar sem ter um professor para aquelas turmas, e a gente não aprende dança circular na faculdade, né? Não é assim, me formei e vou dar aula de dança circular, tu tem que ter uma experiência. E ela nos preparou, ela fez toda uma formação em 2012, acho que foi 2012, vários colegas participaram dessa formação e um ficaria no lugar dela e acabou que ficou eu, que gratidão, né? Pode ir, amiga. Então, aqui são imagens do CEGEB, né? Em 2014, então, eu consegui abrir uma turma no Tesourinha, que depois permaneceu ainda por um tempo. O Tesourinha não tinha, foi uma coisa assim meio impactante, porque tinha uma professora que trabalhava com outro tipo de dança há muitos anos na Tesourinha, a professora Daisy, a professora Moema, e ela se aposentou. E aí eu fui para lá para assumir a turma dela, mas com dança circular. Foi um choque, mas foi muito legal, porque o grupo que era de outro tipo de dança, dança de apresentação e tal, aceitou a dança circular com muito carinho e ficaram firmes. Bom, aí, ó, ao mesmo tempo, estou na prefeitura e estou na UBRA, né, gente? E lá na UBRA, na universidade, eu dava aula no curso de Educação Física e de Pedagogia. Hoje eu só dou aula no curso de Educação Física. E o curso de Educação Física, ele era responsável por atender um grupo de terceira idade, que se reúne sistematicamente há muitos anos. E esse grupo de terceira idade acabou na minha mão. E com esse grupo de terceira idade, então, eu comecei a trabalhar a dança circular dentro da universidade, que não era ainda dentro da graduação, apesar de eu já fazer nas minhas aulas, trabalhar com a dança circular como uma ferramenta, assim, de unir os alunos e tal, né? Nesse grupo aqui, o foco, 1 hora por quarta-feira, a gente ficava 4 horas com elas, 1 hora inteira era para dança circular. E foi o primeiro grupo, né? Então, lá na UBRA, então, já falei aqui um pouquinho, eu comecei a fazer esse trabalho e depois ele virou um projeto de extensão oficial, porque até então o projeto de extensão, que é o que a universidade oferece para a comunidade, se chamava o projeto de extensão voltado para a terceira idade, mas depois não, ele virou um projeto de extensão chamado Dança Circular para a Comunidade, ele ficou oficial e isso foi um ganho muito importante, porque a dança circular dentro da UBRA ela começou a ter uma visibilidade. Apesar de ser só eu, naquele momento, né, eu conseguia ter inserção em várias outras unidades da UBRA, né, e sempre usei, então, a dança como prática pedagógica no início de cada aula, sempre comecei, e a gente fazia eventos, assim, por exemplo, Dia Profissional de Educação Física, dança circular no saguão, Dia de Lutero, dança circular no saguão, Dia do Aluno, dança circular no saguão. Isso foi se criando como uma cultura. E as pessoas já estavam perguntando, e quando vai ser a próxima dança circular? Né? Isso foi muito legal. Faz tempo, né? E então, assim, ó, lá na UBRA, esse trabalho com a dança, ele ainda existe. Esse ano não, né? Nem online. Esse ano ele não existiu, ele está em stand-by. O ano passado todo. Mas eu queria contar uma coisa muito legal, que eu fiz uma vivência com um grupo de coordenadores e o diretor da UBRA de Guaíba estava junto.
E aí teve uma outra formação com vários diretores das unidades e com alguns professores, e o nosso diretor de Guaíba, então, pediu para que naquele dia eu fizesse uma dança circular com todos os diretores das unidades, porque era uma coisa diferente que Guaíba tinha e as outras unidades não. Isso não tem preço, né? Porque é valorizar assim, uma prática extra oficial, que ela não está dentro do currículo, mas de fato ela está. Ela não está todo dia, né? Mas ela está presente assim muito seguidamente. A minha aprendizagem, então, ela tem como base principalmente as vivências com as pessoas que foram construindo a dança junto comigo. Esse grupo é o grupo da nossa formação, da formação que eu fiz parte junto com a Cíntia. As nossas formadoras eram a Janete, a Paty e a Rosenara. Era um grupo muito grande e muito proativo, assim, né? Um grupo de mulheres muito fortes. E essa foi a aprendizagem oficial. E... Bom, saúde! Olha só, eu fiz algumas formações, eu botei aqui, vou pedir para a Jajá ir passando rapidinho, assim, algumas pessoas que vieram de fora e que eu tive a oportunidade, né? Então, fiz com a Mande, fiz com o Guatassaro João Paulo, uma ciranda de mulheres que foi em Capão da Canoa, muito legal, tudo aprendizagem. Aqui a inauguração do Espaço do Aldo, com a Gwyn, que foi maravilhoso. Aqui com a Saskia, quando ela veio com a Friedel. Nossa, eu nem sei como eu fui parar ali, foi uma coisa muito louca, mas foi muito legal. Até a luz faltou lá, né? Também fiz o workshop com a Júnior Watts, que foi incrível. E pode passar, já. Com a Mariana Paunova, gente, tudo que podia, assim, se eu tinha grana, pá, eu ia. Com a Valéria, esse Recordanças foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Adorei, assim, nossos modelitos. E, bom, aí teve um tempinho, assim, que não fiz nada de formação e apareceu a oportunidade, foi quase um curso particular da Cris Menezes, né? Um curso de Fundamentos de Educação Musical presencial, com esse pequeno grupo seleto maravilhoso, um frio do cão no Aldo, e como foi legal, porque aí era teoria, né? A teoria da música para aplicar na dança. Foi muito interessante. O Dimitris, que foi uma coisa louca, não sei como eu sobrevivi a esse workshop, porque era bem difícil. E aqui, essa oficina foi muito linda, com a Miriam e com a Paty, que foi... Que ano foi essa? 2018, eu acho, eu não consigo ler ali. Mas tudo bem, vocês estão lendo, eu acho. Está lá embaixo. Aqui foi com esse workshop. Então, esse workshop ele me puxou para a terra, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito vamos lá e bababá. E esse da Vaneri, aqui ele tem uma ancoragem que era realmente assim, a gente trabalhou as várias Marias, né? Em Maria. Então, a figura de Maria, a primeira Maria, e depois as outras Marias em nós. E eu descobri que eu tenho uma Maria em mim também. Isso foi muito legal, assim, para a descoberta. E que uma turma muito forte. Uma turma muito legal. Aqui, isso aqui foi muito legal também. Não consigo ler o nome, eu nem sei direito como a gente diz o nome dele, porque, cara, que pessoa iluminada. Foi muito show. Depois, mas o que me encanta na dança, então, aquilo ali são aprendizagens, pessoal, que eu acho que são importantes. Todo mundo deveria ter a oportunidade de participar de um workshop, né, com um coreógrafo, entender de onde veio a dança, qual é a emoção dele, né? Isso é muito importante. Mas o que me encanta de verdade é isso: os saraus, os encontros e os festivais, credo. Gente, isso para mim é melhor que qualquer outro tipo de substância, essa substância que deixa a gente meio doidona, sabe? Esses encontros, eles têm uma capacidade muito grande em cima de mim, assim, de me elevar, eu fico outra pessoa.
Então, eu tive a oportunidade de participar de alguns encontros com pessoas incríveis. Tu pode ir passando, já. Desde assim, dos pequenos encontros para os saraus, que já faz um tempo que não acontecem, mas olha a alegria das pessoas. Para mim, os encontros são isso. A gente vai para dançar e celebrar, né? Celebrar, eu acho que essa é a palavra. Então, tem muitos encontros maravilhosos que eu participei, mas os festivais, gente, olha o que é essa foto. Isso aqui é do Encontro Brasileiro, era o painel do encontro, meu primeiro encontro brasileiro, 2015. Antes de ir para o Encontro Brasileiro, eu já estava assim enlouquecida, porque eu ia para o Encontro Brasileiro. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquele mundo, não tinha ideia o que era aquilo. Cara, era muito maior que um Rodas do Sul, no sentido de que as coisas aconteciam em lugares diferentes, né? Eu não tinha, para mim, o Rodas era todo mundo junto, no mesmo salão, eu tinha ido num Rodas, né? E aí apareceu a oportunidade de ir. E esse painel, se eu pudesse, eu roubava para mim, porque parecia que a minha roupa fazia parte dele. Essa foto foi incrível. Olha a minha saia. Vai dizer que ela não parece que faz parte daquela faixa, né? Foi muito demais. Pode passar, já. Então, esses encontros, assim, que reúnem essa energia, né? De tanta gente por um mesmo objetivo, um mesmo propósito. Olha o que é essa foto, gente. Cara, é uma foto da Débora Dibner, né? E é do Rodas de 2016. E a energia, só quem já teve dentro de uma roda assim, sabe do que eu estou falando, né? Porque é uma energia que ela é palpável, a gente podia pegar. Pode ir passando, já, por favor. E aí, pessoal, então, eu tive uma experiência espetacular, que foi com o Festival Carioca. O primeiro que eu fui foi em 2018, a começar pelo crachá, que eu fotografei aqui para vocês. Olha a delicadeza, esse era o crachá, cada um tinha um filtro desse no peito, né? Olha o centro do teto, ele ficava preso no teto e depois ele se construía no chão e tinha uma conexão, sabe? O Festival Carioca, ele me quebra alguns paradigmas no sentido de liberdade. O Festival Carioca, ele tem uma outra estrutura, que a pessoa, ela faz o que... Ela escolhe o que fazer, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, tem alguns momentos que é todo mundo junto, mas tem vários momentos que tu tem que optar. E esse leque, assim, de opção que tu é responsável por escolher aquilo que vai te fazer bem naquela hora. Cada hora tu tem muitas opções. Isso trabalha a ansiedade da gente, sabe? A gente tem que respirar, escolher para ir para o lugar que teu coração está mandando, porque são muitas oportunidades assim acontecendo em salas diferentes ao mesmo tempo. Eu consegui ir em 2 festivais cariocas, credo, recomendo para todos que ainda não tiveram essa oportunidade, mas o Rodas do Sul, ele tem uma coisa que é uma coisa meio gauchesca mesmo, uma coisa meio bairrista, eu acho, que a gente se enxerga como do mesmo lugar, do mesmo centro, não sei explicar, mas tem uma conexão muito forte, assim, Rodas do Sul parece que a gente tem que ir. Tem Rodas do Sul, tem que ir, não dá para não ir, entendeu? Sei, tipo, tem que ir, na minha cabeça, né? E olha que essa foto, né? Essa foto, para mim, então, traduz o que eu sinto quando eu estou num festival. Isso era uma dança de pares e, sei lá, de que maneira acabei ficando com a Rô, que é uma irmã que eu conheci muito mais perto com as danças, né? E eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas era uma alegria verdadeira, sabe? E é isso que eu sinto quando eu estou dançando com outras pessoas junto. Porque ser focalizadora é muito legal. Mas dançar num festival é outra vibe, é outra energia, né? E eu acho que é isso que nos movimenta na dança circular. Saber que estaremos juntos em algum momento com muitas pessoas nessa energia. E essa troca de pessoas, porque... né? Pode passar. É muita coisa boa. Eu selecionei algumas fotos. Esse aqui foi um festival em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que foi demais, assim, esteticamente, tudo organizado, foi muito bonito, uma coisa bonita. Pode passar, amiga. Olha isso,
Foto da Amanda Mello, claro, né? Essa aqui, eu acho que é lá no Rio, não estou conseguindo enxergar, mas eu acho... É, né? Tá. Demais, essa foto foi feita com um drone, e é isso, né? Era uma pessoa organizando esse povo lá embaixo, dizendo, bota a mão aqui, tu bota a mão ali, tá? Cada um bota a mão em 2 ombros, ok? E foi. E saiu a foto. Olha que lindo. Pode passar. Bom, aí é o Festival Carioca aí de 2019. E aqui, então, pessoal, aconteceu uma coisa muito legal em 2019, que foi um encontro no SESC, que ele reverenciava as mulheres das 5 regiões brasileiras. Essas mulheres eram a força motriz de cada uma das regiões, né? E a nossa representante foi a Paty, e eu e a Rô, e mais... Teve mais gente, a Renata Paines e mais algumas pessoas tivemos a oportunidade de estar lá, porque eram poucas vagas. E cada uma dessas representantes, então, contava a história, né, da dança na sua região. E a Paty nos representou super bem, assim, ela levou toda a história falada, né? E apresentava as danças. A gente teve, então, 5 oficinas diferentes. E eram, então, a Lena Mouzinho pelo norte, a Lúcia Cordeiro pelo sudeste, era a Paty pelo sul, pelo nordeste era a Soraya, e está faltando o centro-oeste, era a Rita Almeida. Então, imagina, 5 mulheres assim muito fortes, e isso foi maravilhoso, foi uma grande oportunidade, assim, uma grande oportunidade mesmo. Ah, tá aqui, ó, as pessoas que estavam lá, então, os gaúchos que conseguiram se inscrever, assim, porque era no meio da semana, era uma coisa muito estranha, e pelo SESC, né, então eles trabalham dia de semana, e eram essas pessoas que conseguiram estar lá. E aí aqui eu trago algumas fotos focalizando, e como eu disse para vocês, eu adoro focalizar, mas eu adoro dançar, né? É o que me move mesmo. Então, já pode passar, assim, tem algumas fotos, aqui é na Ubra, em Gravataí, aqui também, na Ubra de Gravataí, porque aí nesse meio tempo a Ubra começou, um mês o professor ele dá aula em mais de uma unidade, né? Pode ir passando, já. Isso é só para mostrar, assim, pequenos grupos, né, de focalização. E o legal, assim, ó, esse projeto de extensão da Ubra Guaíba, ele começou com esse grupo de terceira idade e ele ampliou. Tu pode ir passando, tá, já. Essas fotos é só para ilustrar mesmo. E como é que funciona o projeto hoje? Peraí, essa aí tu trava um pouquinho. As comunidades do entorno da Ubra, das cidades ali que fazem parte da Costa Doce, chamam, por exemplo, para uma formação de professor, para um encontro de gestores, para qualquer coisa, e eu e os acadêmicos que trabalham comigo, então, nos deslocamos e fazemos essa divulgação da dança nesses lugares. Aqui são curiosidades que eu achei muito legal. Eu fiz uma viagem de férias para Pernambuco, e aí eu fui na ilha de Itamaracá, e eu queria conhecer a casa da Lia, e imagina como é que a pessoa louca pensa que vai chegar lá na casa da Lia, né? Claro, eu cheguei, essa é a casa da Lia, vocês viram que está escrito ali, ó, Lia, na lixeira, mas ela não me recebeu. Ela não recebe mais as pessoas, diz que ela está velhinha, isso foi em 2014, imagina. Diz que ela está velhinha, tem que marcar a hora e tal, mas eu futriquei tanto que eu consegui com um guia turístico que ele me levasse lá na casa dela, e eu fiz questão de sair na foto, que eu queria ir dançar com a Lia. Não dançar, mas queria dizer para ela, Lia, eu danço tuas danças lá em Porto Alegre, né? Mas não tive essa oportunidade, ela não me recebeu. Aí tem umas curiosidades. Essa figura, Kotansky, que eu sei que é muito antigo e é muito famoso, que eu conheci só o ano passado, no Festival do Rio, e gente de Deus, sabe? Uma pessoa que não precisa falar nada, assim, só nele se mexer, ali é o mundo da dança, ele tem uma magia em volta dele, ele olha para ti, ele dá a mão, primeiro que ele dá a mão, ele segura a tua mão mesmo, sabe? E é uma coisa muito demais, eu tinha que botar porque ele trouxe umas danças lá do Ártico, fantásticas, para dançar naquele calor do Rio,
mas foi demais, assim, foi mágico. Esse cara é demais. E, bom, e essa aqui, por que eu trouxe essa roda? Foi um desses encontros que não chama mais sarau, não me lembro como é que chama agora. Devia estar uns 50 graus aí, lembra? Eu acho que tu estava, Cíntia. Matinê. Matinê. Pessoal, isso era um forno. Quem é que estava aí? A Cíntia está ali do lado da Renata, ó. A gente derretia e ninguém parava de dançar. Lembram disso? Foi a roda mais quente. Eu acho que devia estar mesmo 50 graus ali. Foi demais. E mesmo assim, ninguém parava. A outra coisa, e muito engraçada, isso aqui é uma curiosidade, eu estava de férias no Rio, em 2018, e fui passear, dar uma caminhada na praia, em Copacabana, no dia 2 de fevereiro, e o que estava acontecendo? Uma roda de Iemanjá, aonde eu estava caminhando, e quem me viu foi a Bebete, lá de Santa Catarina, que está na foto, e gritou, ô, Aninha Gaúcha! E eu disse, ué? Aninha Gaúcha é comigo, né? E aí foi isso, eles já estavam começando, se organizando, ia começar. Aí acabou meu passeio, né? Já fiquei por ali, dancei tudo com eles, estou lá de biquíni ainda, porque eu estava fazendo uma caminhada, e foi uma coisa doida, a roda chama a gente, né? Foi muito legal, foram danças lindas, ali o Zeca, o companheiro, eu não me lembro o nome dele. É isso, estava muito legal. E aí eu termino, então, essa minha fala dizendo que nessa vida maluca que a gente tem, num determinado momento da minha vida, eu comecei a remar. E o remo é como se fosse uma coisa de uma outra vida, porque eu sentei num barco de remo a primeira vez, em 2011, por uma situação que nem era para mim, era uma atividade para o Dia dos Pais, mas meu marido estava com a lombar detonada e eu acabei indo no lugar dele para o nosso filho não ficar sem uma parceria. E eu sentei no barco e comecei a remar, como se eu tivesse feito aquilo a minha vida toda. E eu nunca tinha remado. Na época que eu estava na faculdade, o remo era só masculino. Eu entrei na ESEF em 80, saí em 83 e não tinha remo feminino. E estava na minha alma. E aí eu faço essa relação porque a gente começa remando assim, sozinho, num barco sozinho, até tu dominar a técnica, né, correta, para aí poder depois remar em grupo. O máximo que tu pode reunir num barco são 8 pessoas, mas essas 8 pessoas, elas têm que remar juntas, no mesmo ritmo, na mesma vibe, na mesma cadência, fazendo provavelmente a mesma força, né, para que esse barco seja harmônico. Passa já, por favor. Eu acho que tanto na roda quanto no remo é essa energia que nos move, porque remar sozinho não tem graça nenhuma, remar sozinho é competitivo. Quando tu rema sozinho é nessas provas de esquife, que tu vai lá e tenta ganhar do outro, né? E quando tu tá remando em 8, tu quer que o barco ande, é que nem jogar frescobol, e é que nem quando a gente está dançando em grupo, a gente quer que a roda ande, a gente quer que todo mundo consiga andar no mesmo ritmo, né? Sentir a música, executar pelo menos o passo para o mesmo lado, e é isso que bate no meu coração, assim. Acho que a dança, ela chega para nós para que a gente compartilhe essa energia, para que a gente sinta a mão do outro, porque a gente sozinho dança. A gente está dançando nas janelinhas, mas não é a mesma coisa. Eu com o celular na mão, dançando com vocês, assim, eu sei que vocês estão aí, mas quando a mão está na minha mão, é outra coisa, né? É disso, é desse lugar que meu coração bate, que meu coração vibra, e eu agradeço profundamente, assim, a dança ter me encontrado e me carregado, e que eu possa fazer isso, né? Que eu possa, assim, também levar para outros lugares. Eu agradeço ter saúde para fazer isso, eu agradeço ter alegria para fazer isso, porque eu gosto muito de fazer isso. Gosto de dirigir, de focalizar uma roda, mas eu gosto mesmo de estar aqui, no meio, sabe? Ser mais um. Eu acho que esse é o último, né, Jajá? Então, gratidão, né, total ao Bernard.
porque foi quem começou tudo, né? A todos os coreógrafos que vieram e trouxeram suas danças, aos focalizadores que nos iluminam sempre, e a todas as mãos que se apoiam, né? E a esse grupo aqui do Sul, a Jajá e a Paty, que comandam esse momento. E gratidão, gurias, por poder contar um pouquinho da minha história. E essa sou eu, só quero dizer mais uma coisinha, que as minhas preferidas são as danças de pares. Eu amo as danças de pares e eu gosto de propor as danças de pares. Eu gosto dessa muvuca que acontece, assim, sabe? Dessa confusão. Meu coração vibra nelas. Obrigada, pessoal, por me ouvirem. Acho que eu falei um pouco demais, né? Mas era isso que eu queria contar. Tudo certo, Aninha, não falou demais. Bem no tempo, bem tranquilo, tá bom? Depois a gente vai poder conversar depois da fala da Cíntia. Tá bom. Te apresenta aí, Cíntia. Abre o teu microfone. Oi. Não, eu só queria saber se tu pode botar as janelinhas todas primeiro. Não deixar nesse modo primeiro. Agora o teu microfone está desligado. Oi, para mim tá galeria. Tu tem que mexer aí no teu computador. Então é só o meu? Tá. É só o teu. Todo mundo está se vendo? É isso que eu queria saber. Então tá, boa tarde. Mas antes de a gente começar, eu queria só para ver se vocês podem tocar a ponta dos dedos de vocês para saber, assim, mostra para gente aqui, pode ser? Isso. A palma da mão. A gente vai pegando a mão e vai vendo os bracinhos, se estão aí ainda. Estão aí? Chega no peito. A gente pode dar uma balançada, todo mundo? Ó, a gente some e volta. Vamos brincar de esconder. Essa é uma das brincadeiras que dá para fazer nessas telinhas. E aí vocês sentem o isquio lá embaixo, né? Tá aí, os isquios, aqueles ossinhos da bunda, tá lá. Vejam se precisa espreguiçar um pouquinho, enquanto eu vou pedindo permissão para vocês abrirem espaço no corpo de vocês, já que receberam a Aninha, para que eu caiba também aí em algum lugarzinho. Vou pedindo permissão para entrar nessa roda, pedindo permissão para os mestres e mestras da dança, para aqueles que vieram antes de nós, para todas as pessoas que me constituem, tanto na dança quanto na minha vida, na minha constituição, que fez o meu caminho chegar até aqui. Eu peço licença. Tem uma comunidade quilombola que eu já fui, que eles pedem o axé de fala. Eu acho isso tão lindo, porque eles pedem permissão e que o axé seja de amorosidade, de paz, e que tudo que se fale chegue no coração e parta do coração para que a gente realmente tenha uma escuta. Porque acho que uma das coisas que a gente precisa hoje acho que o mundo está pedindo para a gente aprender a escutar. A gente não sabe escutar. A gente não sabe dialogar, né? Eu estou chegando a essa conclusão de que dialogar é mais do que falar e ouvir. E a gente precisa realmente abrir espaço, né? Até para não chegar no ponto que a gente está chegando, a gente precisa se ouvir e discordar amorosamente. Não sei, a gente vai ter que aprender. Então, pedindo licença, entrando, dando boa tarde. Queria que a Janete, então, passasse a primeira contribuiçãozinha, ela vai me ajudar também. Você só peço que, enquanto vocês olhem, vocês possam respirar profundamente. Pode ser? Para a gente entrar devagarinho na minha vida. Vou dividir com vocês. Cíntia, só um pouquinho que eu estou tentando aqui, tá bom? Tá tentando. Estou tentando. Eu fiz duas coisinhas. Essa é uma contribuição de um presente dessa minha jornada que eu fiz através de um trabalho da faculdade, que eu trouxe para vocês um pedacinho, que é uma das contribuições que a dança, através das danças circulares, eu cheguei e estou chegando nesse momento e estou produzindo algumas coisas, eu quis trazer para vocês, para a gente respirar junto nisso. A gente ensaiou há 10 anos, não vai dar certo agora, gente.
Saiu 3 semanas esse negócio. Tá demorando. Pois é. O corpo de baile, cadê? A gente pode mexer o ombro, então, enquanto isso. Vocês estão bem aí? Perguntem se vocês estão aí, hein? Essas janelinhas, elas... A gente foge. Louca para escutar. A gente foge fácil nessas janelinhas. Então, é só respirar. Vamos respirar. Vai passar agora. Todo mundo está vendo? Oi. Ok. Então, eu queria convidar vocês a acender a chama no coração, como essa que cada um de nós e cada uma de nós tem, né? Que é única, né? Ímpar, e que veio brilhar é a sua luz, né? E essa luz, ela é fundamental e muito importante em todas as rodas e nesse mundo, né? Ainda mais nesse chamamento planetário. E eu trouxe isso também para dizer o quanto essa fala está nesse contexto, né? De um contexto de uma pandemia, um contexto em que não estamos dando as mãos presencialmente, um contexto em que o planeta nos chama para uma introspecção de uma forma muito difícil, né? Onde pessoas estão desencarnando, pessoas estão doentes. Queria dizer que isso é importante, a gente saber que essa narrativa é construída neste momento, né? Eu poderia ter várias... Eu comecei a fazer como que eu ia fazer a minha fala, e é muito difícil, né? Porque a gente tem tantas narrativas da vida da gente, a gente podia contar de tantos ângulos, daí fazia tantas coisas, que a gente tem que escolher uma. E eu trouxe aqui para vocês um bolo, né? Porque eu sou pisciana, né, Aninha? Eu não sou taurina. Eu sou pisciana com ascendente escorpião. E eu tenho a lua em Sagitário, coitada, que fica me puxando, mas está tudo meio em quadratura, então não se iludam. Então é uma água profunda o negócio. É interessante, Aninha, porque eu podia usar alguns slides teus, né? Achei muito interessante o cruzamento das nossas trajetórias também. E acho que nada é à toa mesmo. E de certa forma, o Yin e o Yang estão aí representados, não como dualidade, mas como esse circular de energia entre eu e tu, né? Eu acho isso tão interessante e acho que diz muito já. Então, eu sou Cíntia, não sei se alguém não me conhece, sou Cíntia Covara, sou basicamente uma buscadora e basicamente uma educadora em construção. Eu sou filha de Sônia Maria Centelli Covara e Jorge Antônio Covara, meus pais que gentilmente quiseram me adotar, porque eu também trago Ivanira da Gama e Sérgio da Silva, meus pais que me colocaram a possibilidade de estar no mundo. Então, eu não só trago ancestralidades de um casal, mas de dois. Vejam bem que eu já chego com uma boa quantidade de pessoas a me trazer a esse mundo, né? E de uma forma que eu escolhi, que diz bastante sobre mim, e sobre a minha trajetória, e sobre a focalizadora que eu me torno a cada dia. Então, a minha narrativa ela vai ser um pouco confusa, eu espero que vocês ouçam os silêncios também, porque os meus silêncios e as não narrativas falam muito sobre mim também, e que cada um de vocês possa acolher no coração aquilo que a gente veio trocar nesse momento. Dito isso, queria já de antemão agradecer o convite, né? Muito honrada
porque um dos ganhos que a gente teve é estar nesse momento aqui agora conversando, né, criando esse espaço, né? Talvez se a pandemia não estivesse aí, a gente não estaria se conhecendo assim, né? E eu acho que isso foi um grande ganho também para as danças, né? Acho que a gente saber mais do outro, acho que é uma face importante. Queria dizer que eu acredito em camadas, assim como as danças, a vida, né? A busca pela dança e a minha busca na educação sempre foi muito uma trilha de autoconhecimento, muito no sentido de tentar viver, né? Assim, simples assim, tentar ter coisas que para eu poder me agarrar, me sustentar e me fazer. E aí já queria também dizer que eu agradeço todos os mestres, eu não vou citar todos, mas nominalmente, mas aqui trago a minha honra e a minha homenagem a todos os mestres e todas as pessoas, né? Eu queria falar essas coisas porque é importante depois para vocês me acompanharem. Eu acredito muito que todas as pessoas que passam pela gente, elas ficam, né? Então, todos os conhecimentos, todos os olhares, todas as pessoas, elas são parte daquilo que eu sou. E a gente, na verdade, eu me vejo uma educadora, artista, pesquisadora, né? Pesquisadora de mundos, de pessoas. A gente veio para fazer isso, para explorar e para aprender. Então, as pessoas que estão aqui, elas já fazem parte da nossa célula e vão constituindo, né, aquilo que a gente é. E não tem escapatória para isso, né? Então, às vezes a gente denomina um ou outro, mas todas as pessoas são tão importantes para a gente, né, para o aprendizado todo. Eu estou tentando achar o que eu anotei aqui, mas já me perdi tudo, né? Mas vou devagar. A Aninha trouxe a criança, né? E obviamente que muitas vezes a gente acha que dialoga com as pessoas, mas quem fala mesmo é a criança ferida da gente, né? A minha, ela é bem saliente. E eu sempre fui uma criança na minha infância muito, também como a Aninha, nossa, muita energia. E eu era muito a Mônica, sabe? Acho que a Mônica é um bom personagem para me descrever. E eu gostava bem de dar pau nas pessoas, assim, dava, né? Brigava muito, tinha muita energia, corria muito e acabei fazendo esporte a minha vida toda e jogando vôlei basicamente, clube e tal. E acabei, isso é importante quando eu fui fazer a minha narrativa, né? Estudei em primeiro grau na escola pública, segundo grau numa escola pública. Isso também, quando eu fui vendo a minha trajetória, vocês vão ver depois, vai definir bastante aquilo que eu acredito, né? Então, toda a minha formação em escolas, eu fiz em escolas públicas, porque provavelmente meus pais não teriam dinheiro para pagar nenhum tipo de formação para mim, nenhuma escola particular. E acabei na URGS fazendo educação física, então essa é a minha formação, fiz pós-graduação em pedagogias do corpo e da saúde, que é bem bonito, e aí já estava se formando um caldo grosso para eu ter esse interesse nas questões corporais, né? Minha formação foi na URGS, uma universidade pública também. E aí fiz concurso e passei para ser funcionária pública da Prefeitura de Porto Alegre. E sou professora da Rede Municipal de Porto Alegre. Vão fazer 20 anos o ano que vem. Como a Aninha disse, eu adoro crianças e sempre também trabalhei com todas as idades, mas as crianças também me afetam muito, né? E passei 11 anos trabalhando na Restinga. Vocês sabem que a periferia, as escolas públicas no município de Porto Alegre, eles estão na periferia. Estar na periferia, numa escola pública, fez bastante diferença na formação da minha trajetória e nas coisas que eu acredito hoje. Então, eu na escola sofri muito. Passei um ano quando eu comecei a dar aula, eu chegava em casa e chorava embaixo do chuveiro. Chorei muito quando eu comecei a dar aula. É muito difícil, um lugar muito difícil, um lugar de muito aprendizado. E na Restinga eu passei 11 anos, fui diretora de escola, passei por setores, fiz um escambau lá.
e sofri muito e aprendi muito, né? Então, portanto, a Restinga é um fator bem importante na minha trajetória. E aí, quando acabou a direção da escola, e já na universidade, eu tive o contato com a Secretaria Municipal de Esportes através dos estágios que eu fiz. Então, eu já conhecia a Aninha, a Janete, o povo todo, sendo estagiária, né? Estagiei em vários lugares da cidade de Porto Alegre, em praças e parques, espaços públicos de convivência, onde eu também aprendi como que a cidade se constituía nas suas praças, nos seus centros comunitários, e como a população acessa esses meios. E lá aprendi essa convivência comunitária, né? E isso acendeu em mim muitas coisas, né? Eu acreditava e acredito muito nesse trabalho. E aí consegui uma cedência para ir para a Secretaria Municipal de Esportes. E chegando lá, eu já tinha em algum lugar aquelas coisas dos sopros, né? É preciso colocar assim, quando eu estava no primeiro grau, se dividia a educação física em vôlei e dança, né? Quem dançava ou jogava vôlei. E eu era muito boa nos esportes, sempre fui gordinha, maior, forte e tal. Uma constituição que, obviamente, não é de uma bailarina. E as pessoas sempre não, tu joga bem, então vai jogar vôlei, né? E eu jogava vôlei no ginásio, onde tinha um palco, e as meninas, minhas amigas, ensaiavam nesse palco. E eu olhava as danças e ficava ouvindo as músicas enquanto eu jogava. E chegou um momento em que tinha uma dança russa, que eu sei até hoje a contagem, eu nunca mais me esqueci. As meninas iam se apresentar e iam fazer uma dança russa. E aquele ensaio, e eu ouvindo, e eu contava, e eram minhas amigas. Eu sei até hoje a contagem da dança, eu acho que eu consigo dançar, apesar de nunca ter dançado. Então, eu sou uma pessoa assim, que essa coisa da sinestesia, né, eu me misturo muito com os ambientes. E a dança já tinha um flerte comigo nesse sentido. Porém, eu sempre disse para mim que eu não podia dançar, porque, enfim, eu não tinha um corpo de bailarina, eu era forte, eu tinha que ir para o esporte, eu era desengonçada, eu era um saco de batata. Então, a dança não era um lugar para esse tipo de pessoa, que era eu. Então, eu me fazia muito através das gurias, né? E me lembro até do figurino, Paty. Eu me lembro todo o figurino das danças delas. E é muito interessante. E aí eu sempre tinha um sopro disso em algum lugar. Quando eu fui para a SME, alguém tinha me falado já de dança circular, mas eu não sei dizer para vocês quem é que tinha que me soprado. Mas tinha um sopro que alguém disse... Eu tinha essa coisa de querer conhecer a dança circular. Eu cheguei na SME, na primeira reunião pedagógica, assim, diz que tem uma professora aqui que é de dança circular. Eu quero saber quem é, porque eu preciso conhecer esse negócio e saber o que é esse negócio. E foi isso. E aí me apresentaram a Janete na reunião pedagógica e eu disse para a Janete, eu quero dançar contigo porque eu preciso saber o que é esse negócio. Na primeira reunião. E fui dançar com a Janete no CEGEP, né? E ali se abriu a divisão das águas, né? Porque quando me deram as mãos para mim poder entrar na roda, eu consegui entrar e eu vi que eu podia, né? E aí, quando eu experimentei isso, é como se alguma coisa se completasse em mim, né? E que eu não sei muito bem até hoje o que é, e ainda estou na procura. Porém, eu vi que também fazia parte da minha busca de autoconhecimento, né? Dentro de um processo profundo de sentir quem eu era. As danças circulares, para mim, tem muito a ver com isso. Dessa descoberta do meu corpo, de quem eu sou, e das outras pessoas e da vida em comunidade, do meu lugar, do pertencimento, da vida comunitária, né? Do acolhimento, do se sentir parte, ao contrário do abandono, que é uma coisa que é muito presente na minha história, no meu DNA, né? Então, quando eu comecei a juntar essas partes, tudo fez muito sentido. E a Janete, muito logo, estava fazendo já a formação, então eu dancei com ela um tempo, a Janete com a Patrícia e com a Rosenária já estavam propondo o curso, e a Janete, não, então vai fazer. E foi tudo muito rápido, realmente o tempo, às vezes eu vejo vocês falarem, né, 10 anos, 15 anos de dança, eu acho que eu estou uns 6 anos, mais ou menos, com tudo isso junto.
mas eu me sinto que, assim, eu já danço há mais tempo. Em algum lugar o meu corpo tem essa memória de algumas coisas. Então eu fiz a formação e descobri né, todos os bloqueios, todos os empecilhos, né, foi um processo muito difícil dançar. E eu já fiz a formação para ser focalizadora, louca, né? Porque tu já é professor, tu já, né? Professor é assim, tu chega dando aula no lugar, né? Não tem muito freio. E enquanto isso acontecia, eu também entrei nas tendas e clãs do Sul, que é um processo de imersão, né, profunda, uma iniciação ritualística com um grupo de mulheres feminino, que a gente tem uma jornada de aproximadamente 2 anos e que a gente faz parte, né, a gente é tendeira. Inclusive, quero dizer que a minha geração, a geração 21, ela é parte muito importante de tudo isso que acontece e todo o movimento das tendas, né? Aqui tem mulheres que são tendeiras também, e eu honro e saúdo sempre muito esse movimento que faz parte, porque nas tendas a gente começou a dançar também. E lá as danças começaram a encorpar né, começaram a se unir com esses outros pedaços do meu feminino e das coisas que estavam todas meio diluídas dentro de mim. E aí me tornei focalizadora, fiz 1 ano com esse curso que a Aninha colocou a foto para vocês, que eu nem preciso colocar porque a Aninha já colocou, porque a gente fez na mesma turma. E vocês estão aí? Tá tudo bem? Sim? Eu nunca falei muito assim, é estranho, né? É bem estranho, a gente não sabe se as pessoas... Se precisar, dá uma balançada aí para ver se o corpo tá em dia, para não fugir, não fujam. E aí eu comecei a focalizar, e o que aconteceu, né? Essas criaturas que são as minhas mestras, porque aí a Aninha era minha colega na SME, a gente também trocava coisas, começamos a dançar e tal. Aí a Janete, vou me aposentar. Tá, se aposentou. A Aninha pegou as turmas, que bom. A Aninha pegou as turmas, mas a Aninha ficou 1 ano com as turmas, né? Eu acho que é o ano que eu fiz a formação, né, Aninha? Tu já estava dando aula lá. Foi mais ou menos junto. Quer dizer, eu fazendo a formação, a Aninha já estava com as turmas. Depois a Aninha assim, Cíntia, tô saindo, azar, pega, porque senão vai acabar. E eu, o quê? Né? Assim, e talvez, se não fosse assim, eu não teria pego, né? Assim, tudo está muito certo, porque eu fui obrigada, para não deixar morrer a dança circular na SME, eu fui obrigada a assumir as turmas que a Aninha estava e que tinham sido da Janete. Nossa, que prova de fogo, né? Me jogaram para o jacaré, pessoas que dançavam há 15 anos, e eu fui focalizar para essas pessoas que sabiam, obviamente, muito mais de roda do que eu, e foi muito interessante, porque aí eu conto a história dos lugares, né? A gente tinha o CGEB, que era um grupo super sólido, com uma trajetória de dança, inclusive com uma ênfase na questão mais técnica, né? Já com uma habilidade para fazer danças que eu mesma não sabia. E um grupo exigente, né? Um grupo que obviamente adorava a Janete e adorava a Aninha, e eu não tenho nada, quer dizer, eu tenho algumas coisas da Janete, alguma coisa da Ana, mas também não tenho nada da Janete e nada da Aninha, né? Porque sou eu. Então, assim, uma prova de fogo para a gente construir essa jornada. Fui extremamente bem acolhida, e se não fosse eles me ensinarem as coisas, talvez... foram minhas professoras, né? E o seu Levino, as gurias do seu Levino. E aí a Aninha tinha aberto o Tesourinha fazia 1 ano, que era um grupo mais recente, com mulheres mais velhas, né? Mais anciãs, com uma outra vivência de dança que estavam a recém, né? Incorporando a dança circular no seu cotidiano, um grupo completamente diferente, uma batida completamente diferente, que exigia uma outra coisa para se fazer, e que eu tive o grande assim, privilégio e prazer, porque se não fosse esse grupo, talvez eu não tivesse dado conta do outro, em função de que eu tive mães, né? Eu quero dizer para vocês que eu tive mães. Eu tive todas as mães que eu não tive, que porventura tiveram que me abrir mão de mim, as mães que não tiveram dificuldade de me criar, como a minha mãe que me criou, ali eu pude resgatar com essas senhoras, as mães, muitas,
e eu tive várias delas. Esse apoio e essa construção de mim nessa roda, né? Com essa convivência, e a Amélia está aqui para não deixar eu mentir, foi fundamental para a minha construção e para a minha autoestima de realmente me autorizar a ser focalizadora e entrar no mundo da dança. Então, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu acho que eu tive muitas bênçãos no meu caminho, porque esse grupo, eu só assim, quero dizer que a gente, quando trabalha com pessoas que têm mais idade, a gente um dia ainda vai ter que aprender, né, a realmente olhar essas mulheres ou essas pessoas com toda a sabedoria que elas têm, ao invés de olhar as dificuldades ou os empecilhos de movimento, seja lá o que for que elas tenham. A honra que se tem de entrar na vida de uma pessoa que tem 75 anos, que já andou 75 anos nessa terra, e traz a sua família, os seus netos, a sua sabedoria de vida, que criou pessoas. Estar na roda com pessoas que são mestras dessa forma é uma chance que pouca gente aproveita, né? E acho que a dança, ela vem coroar, né? Quando a gente consegue dançar junto e essas pessoas, essa sabedoria, ela gira na roda, a gente sente a força das anciãs, né? Das mulheres que nos proveram, das mulheres que nós somos anciãs. E acho que é uma coisa que, para nós, não acredito que é 6 minutos. Gente do céu! E essas pessoas são para nós, e quando a gente trabalha com idades, a gente tem que ter esse cuidado de realmente potencializar isso, né? Inclusive fisicamente, né? Porque essa sabedoria está no corpo das pessoas. Gurias, eu estou completamente atrasada. Mas então vou fazer o seguinte, eu fiz um videozinho para ilustrar o que eu estou falando, e depois eu acabo a minha fala com mais alguns pontinhos que acabou e depois... Porque realmente eu sou uma pessoa que fala demais. Eu tento muito, mas é brabo, viu? Mas acho que vocês estão acompanhando, né? Estão conseguindo, sim, dá para acompanhar um pouco. É isso, é um pouco do que dá, né? A gente vai se encontrando no caminho e a gente vai trocando mais daqui para frente. Mas, Janete, tu pode pôr ali, daí para ilustrar um pouco o que eu estou falando. Tá sem som. O som não veio. Eu esqueci de abrir o meu som aqui, só um pouquinho. Agora vai dar. Tem som? Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores vem nos aliviar as dores, os maus olhados, os dissabores, ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos falar dos trovadores,
aliviar as dores, os maus olhados, os dissabores, ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Aqui. Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos falados trovadores, os bem amados, os benfeitores, ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, e só por isso tem seu valor. Ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro, só por folia, só por amor. Vem de um lugar chamado Então, é só uma palhinha e coloquei o vídeo da forma com que eu vejo a minha vida um pouco, para vocês verem como as coisas estão entrelaçadas. Primeiro, eu queria falar que tem a Roda do Tesourinho e tem a roda que daí eu abri da Darcia Zambuja, que é uma outra praça. Aí eu consegui abrir mais um lugar de roda, né, na SME. E acabei na faculdade entrando com um ingresso de diplomado na faculdade de dança na URGS, faculdade pública, e faço dança, estou quase me formando, porque precisei aprofundar esses conhecimentos, e aí a arte também veio contribuir, esses óculos da visão artística, né, que compõe a dança, e essa mistura de legitimar a dança, e todas as danças e todas as linguagens, me fez fazer parte de grupos de pesquisa, que pesquisam a prática como dança, e estou investigando agora, até a Patrícia está me ajudando com o material do Bernard, né? E estou mais praticamente interessada agora no método da Nani Clock. E aí eu queria bem rapidinho dizer para vocês, assim, hoje eu estava vendo um vídeo que a Patrícia Tolentino, ela está colocando pílulas na página dela de São Paulo sobre as danças. Então é um material muito legal assim para se ver. E eu peguei hoje, há 2 dias ela postou um sobre o que é focalizar, né? E eu vou colocar aqui para encerrar algumas coisas que ela disse, porque eu acho que tanto para a dança, como para a vida, como para a arte, como para a pesquisa, como para a educadora, como para a criança, como para o jovem, quanto para o adulto, quanto para a anciã, isso trespassa e a gente é um emaranhado desses entrelaçamentos, né, que nos constituem. Então, ela diz que quem é o focalizador é quem tem o foco, né? E ela diz que uma das coisas que precisa ter para ser focalizador é a visão do todo, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente ver com a vida, né? Hoje o planeta nos chama para a gente olhar o todo também. E aquilo que eu falo com as crianças é introduzir o círculo, né? Quando a gente fala da geometria sagrada e a gente entra para o círculo, a gente vê que isso está na dinâmica da vida, né? E que as crianças já são introduzidas no círculo quando a gente promove para elas, e elas entram de uma forma muito tranquila, né? Elas ensinam a gente como se entra no círculo. E isso é um aprendizado que eu levo, que eu não esperava, e que eu faço essa relação, porque elas me ajudaram a entrar no círculo depois, na roda, né? E a visão do todo e da parte, né? Aí ela falou a questão da didática, né? Eu preciso passar a dança, portanto, eu preciso saber como me comunicar, como me expressar, como mostrar para a pessoa o que ela vai fazer para a gente fazer junto. Eu preciso que ela entenda como que é o passo, como que se faz, facilitar a vida dela para que a roda possa acontecer, né? Então, quais as ferramentas que eu uso para isso acontecer, e eu preciso de ferramentas de comunicação, preciso falar de diversas formas, porque as pessoas são diferentes, enfim.
E a musicalização, que é o conhecimento da música, do ritmo, né? O ritmo interno, né? O nosso ritmo interno, né? Que começa no coração, mas que eu saiba que a música me leva para esses lugares, que eu entenda a música, e para mim entender a música também é entender o sutil, é entender a energia, é entender o etéreo, é entender o sagrado, né? E ela fala da consciência corporal, né? Que daí a gente também vai para essa coisa. Por isso a Nani me interessa muito por causa do método, porque a gente precisa de tudo isso para dançar, né? Ter consciência do seu corpo, se conhecer, saber o meu lugar, o lugar do meu braço, com o meu corpo, com a minha roupa, né? Não com a roupa do outro. O gesto tem que ser colocado e traduzido para o meu corpo, e só eu posso fazer isso, né? O focalizador, ele facilita esse processo, ele ajuda, mas é preciso que as pessoas façam isso. E quando eu faço isso, eu tenho um acréscimo de quem eu sou, né? Eu crio espaço dentro de mim, e não importa a idade que eu tenha, não importa a limitação que eu tenha, sempre tem um jeito porque eu estou nesse corpo e estou ali, então eu posso sim adaptar, e se eu conhecer esse corpo, eu tenho mais facilidade de fazer isso. Então é isso, né? A gente é um facilitador. Eu costumava dizer para as pessoas, a técnica do vôlei, para que serve? Então, não vai jogar vôlei numa praça, tu precisa saber não deixar a bola cair, né? Para se divertir. Então, tudo isso é muito, né? Muito misturado, e com essa relação de comunhão que nos lembra da onde a gente veio, né? Tanto por causa da geometria sagrada, como essa ordem daquilo que a gente não sabe, mas sabe que existe, quanto desse pertencimento comunitário, né? Que eu acho que as danças nos trazem essa lembrança de que a gente um dia viveu realmente em comunidade. Esse retorno a esse lugar de que a gente é comunidade planetária. Todos nós somos da mesma família. Quando que nós esquecemos disso? Quando nós categorizamos, nós julgamos, nós condenamos, nós dispersamos, criamos grupos, a gente foi esquecendo. E eu acho que as danças circulares me lembram a todo momento disso. Então, desculpa, passei um pouco, mas era um pouco isso que eu queria dizer para vocês e partilhar com vocês. E agradeço profundamente a presença de cada uma, gratidão pela escuta, e espero que isso tenha criado um espaço entre nós mais próximo, que a gente, quando se encontre por aí, a gente já saiba que a gente se conhece um pouquinho mais, e que quando a gente se abraçar, a gente já vai poder se abraçar estando em outro lugar, né? Um beijo grande, é isso. Linda tatuagem, Andréa. Janete, só bota a parte final só para Então, eu vi que essa é minha nova irmã, que nós temos a mesma tatuagem no braço da Flor da Vida. Pode, Janete, colocar só para a gente encerrar? Um minutinho de respiração final, pode ser? Só para vocês. Juro que agora acaba. Só um pouquinho. Podem se acomodando de novo, porque ficar um tempo sentado, né? Espreguicem. Só um pouquinho que eu tenho que catar aqui. Janete, tu não está contribuindo ainda. Não, né, gente? Agora sim. Gratidão.
Então, o pessoal está aberto aí para quem quiser contribuir, se manifestar. Quero Tá? falar. Quem que... já estou Aida! falando. Aida aqui. Eu quero falar. Tá, vai lá, Aida. Aida e Nelly Nelly. que vai falar. Bom, em nome da Aida também. Nós duas queremos abraçar as três professoras do CEGEB. A Janete, a Aninha e também a Cíntia. Todas as três muito queridas. Um abraço nas três. E a gente passou um tempo muito bom dançando ali, dançando lá, passeamos, fizemos passeios também, não é? No grupo da Janete ainda. Mas valeu muito a pena, foi lá que eu conheci as danças circulares, com vocês. Valeu muito a pena, muito obrigada, valeu. E valeu bastante assim, a experiência, né? Primeiro com a Janete, depois com a Aninha foi rápido, e depois com a Cíntia, né? Então, e hoje, assim, como a Cíntia disse, vale muito assim, para a gente conhecer melhor assim, esse âmago, né, da pessoa. Então, adorei e realmente sintam-se muito abraçados. Obrigada. Obrigado. Gente, a Andréia, ela vai precisar sair, então ela pediu para dar uma faladinha agora, tá bom? Depois vocês vão entrando aí. Obrigada. Gente, eu tô emocionada até agora, eu tô assim, não sei, me tocou demais, assim, eu acho que tanto a Aninha, eu não conheço muitas pessoas aqui, nos outros encontros eu já falei, mas a Janete e a Patrícia têm uma importância muito grande na minha vida, como pessoas que me mostraram, assim, essa beleza das danças circulares, né, então, no período que eu fiquei em Porto Alegre, entre 2004 e 2006, principalmente, foram esses 2 anos muito importantes para mim. E a Aninha, assim, eu acho que ela trouxe, nossa, toda essa parte dos festivais, e eu acho que é uma coisa que eu preciso, acho que muito ainda, assim, viver na minha vida, né? Porque eu tenho vivido muitas coisas das danças circulares, mas de outras experiências também, do teatro, da terapia sonora, mas é muito inspirador, assim, foi muito alegre e muito inspiradora a tua apresentação, assim, me mexeu muito. E aí, quando veio a Cíntia, ela mexeu de um outro jeito, ela foi muito emocionante, assim, e me envolveu demais. Então, eu estou ainda um pouco, assim, mexeu muito comigo, assim, em todos os encontros que eu consegui participar, agora sabendo que tem mais, que eu posso acessar, pode ter certeza que eu vou ir atrás das outras histórias. Mas realmente me tocou muito e assim, só dizer que Janete e a todos que eu sei que tem mais pessoas que organizam, parabéns, porque realmente é muito, assim, sabe, meu coração tá aquecido, assim, é muito gostoso poder fazer parte disso, e eu só tenho a agradecer mesmo, eu pedi para falar, porque às 19 eu tenho que sair, mas estou muito, muito, muito feliz. E quando tiver próximos, por favor, deixa eu saber, Janete, que eu quero estar aqui e escutar muito mais histórias. E, Cíntia, eu coloquei aqui porque a gente olha só, tem a mesma tatuagem que tu no braço. Viu? Só que a minha é o oposto. A minha é o oposto da tua, né? E a tua Sim. Tamo junto, é isso aí. Tamo junto. Gratidão, gente. Muito obrigada, viu? Muito gostoso. Obrigada, Andréia. Quem gostaria? Amélia. Eu tinha me inscrito todo o chat. A Amélia e depois a Rosângela, pode ser? Muito feliz em ouvir as minhas professoras, em recordar essa trajetória muito bacana. Estou muito emocionada. Também quero agradecer a professora Janete, a Nuri, a Ciomara, a Patrícia, que sempre nos acolheram com muito carinho. Quero colocar assim que a Aninha é um sorriso que dança, é alegria pura na roda. A Cíntia nos levou por um caminho muito importante da dança,
do aprendizado, porque a gente sabia que ela estava aprendendo conosco e nos levou a uma forma muito ativa de viver. Nós, com a orientação, com o estímulo da Cíntia, fomos atuantes na defesa do Tesourinha, na defesa da Secretaria Municipal de Esportes. Nós íamos para a Câmara, nós íamos para a nova secretaria, nós íamos para os abraços. A Cíntia também participava dos passeios conosco. Foram duas professoras assim gigantes para nós, todas. E também a todas aquelas que dançam na roda, que se colocam do lado da pessoa com dificuldade, com muita gentileza. É uma figura, é um focalizador que só na dança circular tu encontra. Alguém que se desloca e pega a tua mão e te ajuda a dançar. Estou muito emocionada. Obrigada. Assim não vale. Eu estava tentando não chorar, velha, e não deu. Não dá, gente. É muito tempo que a gente ficou junto. E quero dizer também que a Cíntia, além de tudo, nos levou para Romã da Terra. Felizmente, porque lá agora a gente continua se encontrando. Cuidado comigo que eu levo as pessoas junto. É verdade. Terminou, Amélia? Sim, queridas, obrigada. Também, eu te agradeço. Também fiquei chorando, Cíntia, aqui. Não, mas, Cíntia, toda vez que tu nos leva para um lugar bom, então é muito bom andar contigo, tá? Pode continuar nos carregando sempre. Então, tá, eu quero agradecer aqui a Janete pela oportunidade, a minha primeira professora focalizadora, amigona, e hoje, assim, tá uma tarde, noite, assim, maravilhosa, porque tem já a Aninha e a Cíntia. Nossa, minhas 3 focalizadoras lá do CEGEB, né? Que foi um espaço muito interessante, assim, de troca, e tanto a Aninha como a Cíntia trouxeram muito bem, assim, porque aquela roda do CEGEB era uma morosidade só, né? Então, com muita disciplina, assim, as gurias vinham com toda a simplicidade, mas com toda a sabedoria, né? Muitas vezes elas vinham ensinando a gente de uma maneira muito doce, mas não é assim aquela dança, às vezes até quando eu focalizei também, e daí elas vinham e colocavam. Então, foi um aprendizado muito, muito interessante. Muito obrigado, Ana, por ser essa alegria assim que contagia, né, que traz a minha parceirona assim de rodas. A gente sempre fica junto no quarto, a gente se diverte muito, eu e a Aninha. Tem até uma foto que eu ia colocar e não coloquei, porque tá todo mundo sério na roda e eu e a Ana dando gargalhadão. Não sei o que a gente estava falando, mas a gente estava rindo muito, todo mundo na roda bem sério, e nós duas dando gargalhada. Então, é uma alegria que contagia, assim, está sempre colorida, né? Então, ela traz essa cor e essa alegria para a gente. E a Cíntia sempre traz, assim, a questão também do aterramento, né? A Cíntia me ensina muito, muito, muito. Tu não sabe, Cíntia, como tu me ensina na roda e fora dela, a questão até com a minha personalidade, assim, que eu sou uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, muito aberta e deixo muito de me cuidar. E a Cíntia vive me puxando para que eu me cuide também. Então, muito obrigada por tudo. Adorei essa tarde, maravilha ver essa trajetória, conhecer. E a Amélia me fez chorar, eu fiquei segurando durante a fala da Cíntia para não chorar, e a Amélia me fez chorar. Mas é bom porque foi um choro de emoção boa. Também lutei bastante pela SME, e eu acho que essa fala da Amélia foi muito importante, porque a questão também de ensinar a questão da cidadania, né? Da gente ir à busca do que a gente quer. Então, a dança circular lá no CEGEB nos proporcionou isso também, da gente lutar pelo que a gente queria. Não conseguiu, mas lutamos, né? Beijo, obrigada. Muito obrigado, pessoal.
Queria só aproveitar para agradecer, porque eu tive muitas focalizadoras ajudantes, a Rô foi uma, né, que focalizava lá junto, a Aninha foi várias vezes, a Janete voltou porque eu precisava de ajuda, mas é legal porque eu acho tão interessante que não fica tão pesado e a gente focalizar com outras pessoas, né, flui, porque as pessoas trazem coisas diferentes. Eu acho isso uma coisa muito interessante, eu só queria agradecer. A Paty também sempre ia, e ainda fazia as danças que eu pedia para ela. Então, um pouquinho do início da Cíntia, né, ali que ela falou sobre as crianças e sobre as mães que ela encontrou, me emocionou muito também, porque hoje eu encontrei um pouco da minha mãe em cada uma de vocês duas, porque a minha mãe era educadora física, a minha mãe trabalhava em comunidades, né, e eu acho que vocês, educadores físicos, vocês vêm para a dança circular com esse outro olhar, com um olhar de comunidade, com um olhar aberto de colocar todo mundo, né? Que é um pouco diferente da gente que chega de uma outra área, né? Entra por uma terapia, por alguma coisa assim. Eu não sei explicar, né? Mas vocês têm uma coisa mais aberta, vocês já têm uma visão de comunidade diferente, né? Para chegar na dança. E eu acho isso muito, muito legal, porque eu falei isso na live da Lígia e da Renata outro dia, de quando a gente vai e que a gente já quer chegar ensinando, né? E quando a gente já tem um pouco dessa visão, a gente faz mais a troca, né? A gente deixa o outro chegar e nos contar um pouco dele. E eu vejo muito isso em vocês, assim, né? Essa abertura para receber, né? Então, agradecer para vocês duas, todas as vezes que a gente esteve na roda junto, as parcerias, as risadas. Isso aí. Obrigada, gurias. Oi, meninas. Eu nem ia falar hoje, estou aqui comportada, mas agora não vou me aguentar, porque eu tenho... A Aninha, para mim, é uma figura literária. E a Cíntia, que eu conheço pouco, cada vez eu fico mais encantada com a Cíntia. Como eu tenho me rido com a Cíntia. Como ela é leve e profunda ao mesmo tempo. Então, assim, eu entendo muito bem a Janete, que descobriu essa menina aí no meio do caminho e levou para casa. Graças a Deus que fez isso, e daí, quando a Janete levou para casa, trouxe para a nossa vida, porque a Cíntia, ela é uma pessoa muito legal. E hoje eu entendi melhor a história dela, porque realmente eu não conhecia a Cíntia. A Aninha eu já convivo há bem mais tempo, a gente vai para o Encontro Brasileiro, e daí eu conheço o marido da Aninha, e a gente conversa nas viagens. Mas a Cíntia não, é só de vez em quando, e depois agora nessa pandemia, né? Então, assim, adorei muito escutar essa tua história toda, essa tua trajetória, essas tuas descobertas, assim, tá. Parabéns para ti, Cíntia. Segue nesse caminho. Isso que a Paty falou é muito verdade mesmo. Vocês já chegam com esse senso de comunidade. É uma coisa que eu tenho que ficar aprendendo sempre, né? A não mandar todo mundo calar a boca, que eu que ensino e pronto. Eu tenho que saber esperar, porque também eu sou muito apurada, então tenho que saber esperar que as pessoas, né, façam a parte delas. Então, adorei vocês duas meninas, e eu não quero encerrar sem dizer, Janete, muito obrigada. Eu sei que esse é o último, né? E olha que preciosidade tu nos proporcionaste, que preciosidade nós temos agora registrado tudo lá no YouTube, bendito YouTube, né? Que nos permite isso. Então, quanta gente eu conheci nessa... Eu pensava que eu conhecia todo mundo da dança circular, que é nada, eu tive várias pessoas que eu não conhecia, ou conhecia muito superficialmente. Então, obrigada, Janete.
Parabéns, Aninha, parabéns, Cíntia. Continua esse caminho, Cíntia. Tu é uma pessoa muito especial. Então, continua trilhando. E, Aninha, eu tenho certeza que tu saísse de algum livro, alguma história, alguma coisa. Eu tenho certeza. Só não volta para lá, porque agora tu é nossa. Helena, tu conhece o livro da Pipe Meia Longa? Tu vai ver que é a Aninha. É a Aninha? Eu tenho certeza que a Aninha saiu de algum lugar. Aí, só que agora tu é nossa, então não foge mais. Qual livro? A gente já pegou. Tá bom? Parabéns, meninas, para vocês duas. Parabéns. É a Pipe Meia Longa. Podem olhar. O cabelo é igualzinho. Adorei isso. Não sabia que eu era uma figura literária, agora vou me sentir. Gurias, eu acho que eu conheci mais vocês na época da formação, ali no aprimoramento, né? E foi muito bacana. Cada uma do seu jeito, cada uma com a sua forma, com seus medos, né? E foi muito legal, né? E o que a Paty falou com relação à forma com que vocês recebem as pessoas, com que a Janete recebe a pessoa no círculo, é super real, né? E eu me enquadro muito nisso porque eu venho de uma área de comunicação, eu não venho de uma área de educação. E para mim, no início, foi muito difícil, né? Foi muito difícil lidar com as pessoas na roda. E continua sendo um aprendizado até hoje. Muito aprendizado. E assim, eu amo, aí especificamente para a Aninha, eu amo quando eu envio alguma divulgação para a Aninha me manda uma mensagem assim: "Rô, que bom que tu não me esqueceu de mim, que bom que tu lembrou de me avisar, porque eu já tinha esquecido." Né? Eu quero dizer que eu admiro muito vocês enquanto colegas focalizadoras. Me sinto super honrada da gente fazer parte de um mesmo círculo, de uma mesma comunidade. Tá? Beijo. E Janete, parabéns pelos encontros que tu organizou durante todo esse tempo. Parabéns por todo o movimento que foi feito. Eu não consegui participar de todos, mas eu consegui conhecer histórias de pessoas que eu nem sabia. Eu achei fantástico, gente. A gente tem uma riqueza de pessoas nesse estado, aqui no Rio Grande do Sul, que é fantástico. Né? Parabéns mesmo, Jean. Tá? Nós três, eu, Janete e Patrícia, a gente tem uma história de idas e vindas, né? E de aprendizagem juntas também, que é muito bonita. Algumas de vocês eu não conheço aqui, outras sim, né? Mas olhando assim nos quadradinhos, eu me dou conta que, de alguma forma, em algum momento, eu já cruzei com alguém. De alguma forma, em algum momento. Isso é muito bom. Como a Helena diz, né, honrando a quem me dá a mão na roda sempre. Seja da direita, da esquerda ou da minha frente. Tá bom? Gurias, beijo! Obrigada, Rô. Mais alguém, pessoal? Bem rápido, porque, na real, eu faço minhas as palavras de quase todo mundo, mas não podia não me manifestar, porque eu amo as três. A Aninha, a Cíntia e a Janete, então, grata. Estou emocionada também. Ai, dia de emoções fortes. Isso é muito legal, né, gente? Eu, assim, é difícil para mim falar da Cíntia, né, minha companheira, e falar da Aninha, que é essa pessoa que eu encontrei lá em 92. Lembra que foi 92, né? E que veio construir uma relação de uma força e de uma amizade que é para a vida, né? E isso
Eu acho que é muito precioso, né? Então, tu tá na dança e ter me dado apoio sempre foi sempre uma coisa muito maravilhosa. E a Cíntia, com todo esses mergulhos e essas, né, questionamentos e todas essas reflexões, ela também me ajuda a também refletir sobre coisas e a pensar sobre coisas, e isso é muito especial. E eu acho que isso, a dança que nos une e que nos uniu em algum momento, fez com que a gente pudesse estar aqui hoje, nesse momento que ele é precioso das nossas histórias, e que a gente certamente vai lembrar disso, né, por muito tempo. E que bom que isso vai ficar registrado, né? E eu conversei com a Paty também, da gente, estamos encerrando um ciclo, que eu acho que era de poder contar as nossas histórias, né? Mas que a gente está aí pensando, vai pensar, né, em outras coisas que a gente vai poder oferecer, porque eu ainda não acredito que a pandemia vai acabar na semana que vem. Então, eu acho que a gente tem que também estar pensando nas formas da gente estar aprendendo juntas. E eu acho que esse espaço, mesmo sendo um espaço virtual, ele pode ser um espaço de muito aprendizado, né? E eu acho que é um pouco do que a gente viveu hoje, né? Então, antes de eu encerrar, eu queria abrir para a Paty, se ela quer falar alguma coisa. Nada, só agradecer mesmo a cada pessoa que passou pelas nossas janelinhas, começando lá com a Marge, né? E é engraçado, a Gabriele uma vez disse, ela disse, se o Bernard soubesse tudo que ia passar depois que ele começou com a dança, ele não fazia ideia. E realmente, né, assim, é uma coisa de como uma árvore mesmo, né? Ele plantou aquela semente e não fazia ideia do que ia rolar, e principalmente aqui no Brasil, né? De tudo que floresceu com a gente aqui. Então, agradecer para todo mundo que veio, agradecer a Janete por confiar, por me chamar para dar uns pitacos. E isso, a gente está pensando em fazer alguma coisa mesmo, continuar. Não sei se estudando, abrir uns estudos, abrir mais algumas coisas, mas a gente gosta de estudar, né, Janete? Então, de repente, vocês vão ficar sabendo de mais coisas que vão estar acontecendo. Então, seria isso. Agradecer a cada uma que está aqui hoje e que a gente... Um bom final de ano para cada um de vocês, para as famílias, para todos. Pessoal... Eu queria falar rapidinho, posso? Bem rapidinho? Mas só para agradecer... E, assim, Aninha, gratidão por estar nessa volta da espiral do teu lado, né? Essa tua alegria, certamente eu preciso bastante dela e isso me ensina muito. Então, gratidão. E gratidão a vocês porque eu percebi, né? A gente fecha o ciclo. Eu fui a última e a Marge foi a primeira. A gente fecha uma volta da espiral que conecta lá com a Marge. E a gente está pronta para reiniciar mais uma volta, que a gente siga espiralando, né? Sem sempre esquecer que a gente sempre retorna a quem tudo começou, e por isso que a gente está aqui, né? Então eu me sinto muito privilegiada por ter sido a última nesse momento, ao lado da Aninha, e nessa volta da espiral que me leva até a Marge. Então que a gente continue espiralando e avançando de mãos dadas, né? Então, gratidão pela honra e pela bênção de estar nesse lugar, aqui e agora. Muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê logo, logo. Quero agradecer, então, também. Foi lindo, Cíntia, foi lindo ter estado contigo. O teu relato é muito tocante e tu é uma pisciana incrível, muito iluminada e não vi mergulhos, eu vi saltos, assim, te vi girando, te vi lá no céu, assim, muito intensa
Gratidão a todas que estiveram aqui, né? Já pelo teu convite, por acreditar que era possível. Minha amiga Baguira, gratidão por estar aqui. Ela não é da dança e veio ouvir um pouquinho das nossas histórias. Obrigada, gente. Eu preciso dizer obrigada pela Verônica estar aqui. Verônica, gratidão. A Verônica é representante da Praça Darcia Zambuja, né? A única aluna de lá, né? Então, Verônica, gratidão. Ela não sabia baixar o Zoom, daí ela baixou, ela fez todo um esforço para estar aqui. Então, eu queria dar um beijo para a Verônica. Saudade, querida. Beijo. Gente, então, para a gente finalizar esse encontro, eu só queria eu vou botar na minha caixa de som, espero que vocês consigam escutar, que eu tenho aprendido e aprendi com um grande mestre meu das danças da paz, é o Atum Okoni, que a gente tem que aprender a dar bênçãos, né? E eu acho que é um momento super importante para a gente dar bênçãos, né? A gente está terminando um ano e que a gente possa se sentir abençoado com essa música, que é uma música que vem da minha ancestralidade, né? Ela é cantada em Yorubá, e eu quis, né, uma bênção de Oxalá, para que a gente possa receber, né, e acolher essas bênçãos. A maioria de vocês deve conhecer a música, mas eu achei que era importante a gente terminar com ela, tá bom? Só um pouquinho. Agora a gente levanta e dança? Então, que a gente possa, né, receber essas bênçãos de Oxalá, muita paz, muita alegria, muita saúde, que a gente possa continuar se cuidando, né, que todos possamos ter uma ótima entrada de ano. Gratidão a todo mundo e um grande beijo. Aguardem novidades. Já aguardando. Tchau, pessoal. Tchau. Foi lindo. Tchau. Feliz final de ano. Obrigada. Feliz Natal, feliz ano novo para todo Sônia, mundo. que bom que tu tá aí, Foi Sônia. lindo. Oi. Parabéns, obrigada. Cadê a Sônia? A Sônia está aqui. Tá aqui. Aí, a Ana, a Nélia, a Aida. Gratidão.
Sejam felizes. Lindo, lindo, todas. Cíntia. Onde é que está a Sônia? Beijo. Agora? Tá aqui. Tô aqui, Nelly. Tá aqui, A Nelly. Sônia ali, aqui agora. Mas eu tô aqui. Vai, a gente vai ficar